Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Olá, queridos irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos para a reflexão do Evangelho da Palavra de Jesus. É a nossa homilia diária, a reflexão diária do Evangelho. Que a Palavra de Deus possa nos fortalecer no dia a dia da vida, que a Palavra de Deus possa nos ajudar nas nossas decisões, nas tomadas de decisões da nossa vida. É o Evangelho de Jesus que estamos refletindo. Jesus é a palavra viva do Pai. Iniciemos este nosso momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E continuamos refletindo neste tempo comum. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E estamos refletindo o Evangelho de São Mateus. E hoje o Evangelho diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós estamos refletindo durante estes dias, esta 14ª semana do tempo comum, Jesus escolhe os apóstolos, dá nome a eles. Depois de escolhê-los, Jesus os envia em missão com algumas recomendações, o que eles devem fazer. E agora nós vimos Jesus como que encorajando os discípulos para a missão. Uma palavra que é marcante neste evangelho, pois os discípulos enfrentarão muitas adversidades. O próprio Jesus diz: pois se chamaram o vosso mestre de Beelzebul, imagine o que não farão com vocês. Mas uma palavra é marcante neste evangelho: não tenhais medo. E Jesus garante: se vocês falarem de mim com integridade, com verdade, eu falarei de vocês diante do meu Pai que está nos céus.
O próprio Jesus garante que será como que o defensor deles, o advogado deles, dos discípulos. E Jesus recomenda ainda que eles anunciem o Evangelho, aquilo que eu vos disse ao pé do ouvido, falai-o de sobre os telhados. Olha que grandeza da missão dos apóstolos. Jesus está dizendo que proclamai o Evangelho a todos, como que de cima dos telhados, anunciar a todos o Evangelho. Mas Jesus diz, olha, vocês enfrentarão muitas dificuldades, mas não tenhais medo. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja celebra um dos seus maiores teólogos, São Boaventura, franciscano. Foi discípulo de São Francisco de Assis. Conta na história de São Boaventura que quando ainda menino, ele sofria de uma doença incurável. Estava lá na sua cidade, chamada Bagno Regio, na Itália, e conta que São Francisco esteve naquela cidade. Boaventura ainda era menino e estava acamado com uma doença. E só pelo fato de São Francisco passar naquela cidade, Francisco de Assis passar naquela cidade, o menino ficou curado. Só pelo fato de Francisco passar naquela cidade de Boaventura, ele ficou curado. E é muito interessante e curioso que mais tarde, sem mesmo conhecer Francisco de Assis em sua cidade, Boaventura se tornou um dos maiores franciscanos. E ele foi bispo, se tornou cardeal e um dos maiores teólogos escolásticos da Idade Média. Nós podemos dizer, como nós ouvimos no Evangelho, aqueles discípulos que Jesus enviou e pediu que anunciassem o Evangelho de cima dos telhados, podemos dizer que São Boaventura foi, com certeza, um desses discípulos, que no seu pensamento crítico, teológico, nos seus escritos, anunciou Jesus de cima dos telhados. Como este santo místico franciscano exerce e exerceu uma grande influência na Igreja. Ele foi responsável, a pedido do Papa, em preparar um concílio na Igreja. Olha a importância deste santo que hoje celebramos, um grande místico. São Boaventura tem um pensamento que diz assim: a teologia é uma especulação, é um conhecimento, uma especulação científica do conhecimento de Deus. São Boaventura diz assim, que é preciso, sim, esta especulação, este conhecimento teórico, mas de nada adianta somente a teoria, a especulação. É preciso ir para a prática. E esta prática só acontece no amor a Jesus. É o modo como nós amamos de verdade Jesus. O conhecimento teológico nos leva ao conhecimento e ao amor profundo a Jesus. O ensinamento de São Boaventura. Que possamos beber desta fonte da Igreja que hoje nós celebramos, deste grande santo teólogo, São Boaventura. Que possamos beber desta fonte rica que é o Evangelho e sejamos todos discípulos de Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Tua palavra